Olá, tudo bem? Eu sou a professora Graciele Cardoso, a professora Gagá de Teatro. Hoje eu vim falar com vocês a respeito de um assunto que nós estamos trabalhando já há um bom tempo. Hoje vou falar com vocês a respeito dos personagens. Vocês sabem me dizer o que é um personagem? Talvez a gente não consiga explicar com todas as palavras o que é um personagem. Mas vocês já trabalharam muitos personagens aqui na minha aula. Inclusive, personagens riquíssimos, muito engraçados e que eu amei as histórias que vocês fizeram. Mas vamos lá, pessoal. Personagem é o papel da história representado, interpretado por uma atriz, por um ator, em novelas, em teatro, em filmes, em seriados infantil. E quem cria o personagem é o autor. É o autor quem cria o personagem, quem cria a história. E vocês já foram muitas vezes autores, porque nos meus exercícios vocês criam personagens, vocês criam histórias. Estão lembrados da aula de teatro de sombras? Aonde nós criamos um teatro e vocês faziam os bonequinhos através da sombra da luz? Vocês criaram personagens, vocês criaram histórias, e não só na aula de teatro de sombras, mas em várias aulas vocês criaram seus próprios personagens, as suas próprias histórias. Isso é um personagem, então nunca esqueçam, personagem é o papel da história representado por um ator ou por uma atriz. E esses personagens, eles têm características. Vejam, por exemplo, se eu fosse fazer o papel de uma bruxa, eu vou criar uma bruxa. Então, assim, a bruxa que eu vou criar, ela não vai ser uma bruxa malvada, não. Ela vai ser uma bruxa muito boazinha. Só que ela vai ser uma bruxa boazinha e atrapalhada. E que mais que eu quero? Eu quero que a minha bruxa seja uma bruxa bem gordinha, bem fofinha, daquelas que a vassoura não consegue carregar. Então veja, eu estou criando uma personagem, eu estou criando um físico para ela, né? Eu acabei de falar para vocês que eu quero que ela seja uma bruxa bem fofinha, bem gordinha. Então eu falei para vocês também que eu quero que ela seja uma bruxa boa, que ela seja uma bruxa atrapalhada, onde ela se confunde. Isso são características da personagem que eu estou criando agora neste momento para vocês. Então, todas as personagens têm características próprias, né? Sejam físicas, sejam intelectuais, ela tem as suas características. E nós temos o quê? Que trabalhar a nossa criação, não é mesmo? Como que eu vou criar a minha personagem? Então é sempre muito importante a criação, né? A experiência da criação da personagem, a caracterização da personagem e os entendimentos do faz de conta. Quando eu estou falando de caracterização, eu estou falando de figurino, maquiagem, tudo isso ajuda no trabalho da criação da personagem. Veja, eu falei para vocês a respeito da minha bruxa. Então eu falei de uma bruxa, então eu logo imagino um chapéu bem comprido, com um bico, né, assim, de bruxa, algo roxo, algo cinza escuro ou algo preto, um narigão, né? Então são características físicas que serão o quê? Maquiadas, né? Você terá um figurino, terá um acessório, tudo isso ajuda na caracterização da sua personagem. Pois bem, e falando ainda em personagens, nós temos algo muito interessante para falar. Vocês já repararam que entre os personagens, existem personagens que não são humanos? Pois é, observem, tem muitos personagens que não são humanos. E esses personagens, eles saem dos desenhos, saem dos filmes e vão para os palcos do teatro. Isso aconteceu, por exemplo, com esse personagem que eu tenho aqui. Olha só, o Pluto, da Disney, né? É um personagem da Disney, dos desenhos animados,
dos filmes e que saiu dos filmes, dos desenhos animados e foi para o palco do teatro. Mas ele não é um personagem humano, mas mesmo assim ele tem as suas características. Ele é um cachorro amigo, ele é um cachorro atrapalhado, ele é engraçado, ele é amigo do Mickey. Então assim, ele tem a sua personalidade, ele tem as suas características. E os personagens não humanos, eles existem tanto no teatro infantil como no teatro adulto. São personagens riquíssimos que podem ser representados por animais, por objetos. Quem aí não conhece aquela peça de teatro, hein? Que eu nem vou falar o nome, eu quero que vocês me falem o nome, que tem xícaras, que era um desenho animado? Aposto que todos vocês sabem, pois nós já falamos dessa peça na nossa aula. Então, podem ser animais, podem ser objetos, podem ser inclusive fenômenos climáticos. Eu mesma já fiz uma peça de teatro que chamava-se As Lendas do Mar. E nessa peça de teatro tinha um personagem que representava o sol. Pois era um personagem lindo. E esses personagens, claro que também podem ser os desenhos animados, né? Os monstros, os fantasmas, mas são personagens não humanos. Muitas vezes esses personagens passam mensagem para nós, para refletirmos, ou seja, possuem um ensinamento, uma moral, uma lição, algo para podermos ficar pensando, refletindo. Então são personagens riquíssimos que subiram ao palco para contar uma linda história. Um grande exemplo é uma peça de teatro chamada Cats, representado no mundo inteiro, onde todos os personagens são gatos. E nós temos uma peça também muito famosa aqui do Chico Buarque, que são os Saltimbancos, que tem a galinha, tem o cachorro, tem o burro e tem o gato. Então viram como os personagens não humanos estão muito presentes assim no nosso cotidiano, na nossa história? Pois bem, agora eu quero que vocês vejam aí na maquininha de vocês, na memória de vocês, um personagem que não seja humano, para que vocês possam contar para mim as suas características. Assim como eu peguei o meu cachorrinho aqui, o Pluto, e falei um pouquinho para vocês dele, eu quero que vocês agora falem para mim a respeito de um personagem não humano e algumas características que vocês já conseguiram visualizar nesse personagem. Façam o seu vídeo, pode estar usando o bichinho de pelúcia, pode usar uma foto, pode usar uma imagem, pode usar um vídeo, ou você pode pegar um filme, uma imagem e narrar, né? Mas mandem o seu vídeo para mim, porque eu quero saber quais são os seus personagens não humanos e a sua característica. Beijinhos virtuais, até semana que vem. Tchau, tchau!